Pega o seu livro sagrado aí e abra no livro de Isaías, no capítulo de número 1, versículo de número 3. Isaías, capítulo 1, versículo de número 3. Profeta Isaías, aquele que profetizou acerca do Calvário, não é? Isaías, capítulo 1, versículo de número 3. Quem encontrou aí, diga graças a Deus. Então preste atenção aí que você vai entender agora. Isaías capítulo 1, verso 3 está escrito assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Repita comigo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha aqui para mim, preste atenção agora. Olha aqui para mim, preste atenção. Muitas pessoas, quando passam por problemas, elas estão tão problemáticas, enfrentando tantas dificuldades na vida, que elas procuram a solução em lugares errados. E por conta disso, achando elas que estarão resolvendo os seus problemas, muito pelo contrário, estarão sim acrescentando mais problemas ainda, por buscar exatamente os lugares errados para resolver essas questões difíceis da vida, estas adversidades que surgem. Algumas pessoas, quando passam por problemas, algumas pessoas, quando passam por dificuldades, algumas ficam doentes, outras passam por problemas financeiros, outras com problemas familiares, enfim, enfrentam alguma adversidade. Muitas pessoas chegam até buscar solução na macumba, não é verdade? E eu posso até perguntar aqui eu tenho muitas pessoas que um dia foram da macumba para tentar resolver um problema, não é verdade? Seja sincero consigo mesmo. Quem é que já foi na macumba aí? Levanta a mão. Olha aí quanta gente já foi na macumba. Mas você não foi na macumba porque você gostava do guia. Você foi na macumba porque você queria resolver o seu problema. Você foi lá. Alguns chegaram até a arriar trabalhos, né, fazendo oferendas aos guias, aos caboclos, os orixás. Chegava lá o tamborzinho, né? Não é? E a pessoa ia lá, tomava aquele banho, jogava aquela coisa na cabeça, que arrancava o pescoço da galinha, jogava sangue para tudo quanto é lado. Você ia lá porque você queria resolver o seu problema, sim ou não? Você queria resolver o seu problema. Mas eu sempre brinco aqui que se macumba fosse boa, se chamaria boa cumba. Até o nome diz macumba, mas a pessoa está tão cega que ela não consegue enxergar essas coisas, não é? Então a pessoa vai para lá, porque eu vou resolver o meu problema, minha falta de dinheiro, porque eu vou resolver o meu problema, esta dor na barriga, esta dor de cabeça, essa dor nas costas. Eu vou resolver o meu problema desse saravá que jogaram em mim. Eu vou resolver o meu problema. E ela vai na macumba. Sabe por que a pessoa faz isso? Você sabe por que a pessoa faz isso? Vai na macumba. Alguns tentam resolver na bebida, né? Enche a cara de cachaça. Sabe por quê? Porque ela não conhece quem é o dono dela. O dia que você tiver consciência, Deus é o meu dono, você vai a Deus. É isso que o profeta está dizendo aqui. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura, o seu dono.
mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Quando a pessoa entende que Deus é o seu dono, que Deus é o seu possuidor, no momento que ela tem um problema, no momento que ela tem uma adversidade, ela vai a Deus. Deus é o meu possuidor, Deus é o meu dono. Estou doente, vou a Deus. Estou com problema, eu vou a Deus, porque Ele é o meu possuidor, Ele é o meu dono. Agora, o homem, ele é tão cabeçudo, tão ignorante, ignorante no sentido de falta de entendimento, que ele não caiu em si ainda, de que Deus é o seu dono, de que Deus é o seu possuidor. E por conta disso, na hora que ele passa por provações, na hora que ele passa por adversidades, ele procura tudo quanto é lugar, menos a Deus. Por quê? Porque ele não entendeu ainda quem é o seu dono. Se o livro sagrado diz que o boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, por que nós não vamos conhecer o nosso Deus? Não vamos tê-lo como nosso possuidor, como nosso dono. E ele diz também aqui, ó, e o jumento a manjedoura do seu dono. O que é manjedoura? É o lugar onde os animais, eles buscam alimento. Os animais eles vão lá e buscam alimento na manjedoura. Eles sabem onde que é o lugar, onde o dono põe. Eles vão até lá e sabem aonde é o lugar onde eles vão encher a barriga. E Deus faz esta comparação para mostrar a respeito de quão ignorante o ser humano muitas vezes se torna. Ele acaba buscando em lugares onde não tem solução, onde não tem saída. Por quê? Porque ele não caiu em si que o seu possuidor é Deus, que o seu dono é Deus. O dia que você tiver consciência, Deus é o meu dono, Deus é o meu possuidor, na hora que você tiver o problema, você vai a ele. Porque se o boi sabe quem é o seu possuidor, você também tem que saber. Israel estava cheio de problemas, desviado, fazendo tudo que não prestava. Sabe por quê? Porque eles não sabiam que Deus era o possuidor deles, que Deus era o dono deles. Por isso que ele disse, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É isso que ele estava querendo dizer, o meu povo não entende que eu sou o dono deles, o meu povo não entende que eu sou o possuidor deles. E todas as vezes que eles têm problema, eles vão em outros deuses, eles procuram outros caminhos, eles não vêm a mim. Jesus Cristo disse em São Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que entende que Deus é o seu dono, aquele que entende que Deus é o seu possuidor, quando ele passa por qualquer privação, por qualquer dificuldade, ele sabe a quem recorrer. Ele sabe, o seu dono é o Exu, o seu dono é o pai velho, preto velho, sim ou não? Quem que é o seu dono? Diga, Deus é o meu dono. Diga, Deus é o meu possuidor. E é a Ele que eu tenho que recorrer na hora da adversidade, na hora da luta. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Quando você conhece quem é o seu dono, quando você conhece quem é o seu possuidor, você vai a Ele. Você vê tamanha ignorância que o ser humano vive hoje, né? Até o boi sabe quem que é o possuidor dele. E o homem não sabe, não caiu em si. Porque quando ele cai em si, gente, ele vai a Deus, resolve tudo aquilo que está pendente. Resolve tudo. Mas é preciso a pessoa perder esta ignorância, né? Por isso que eu disse que a pessoa vai na macumba, porque não sabe que Deus é o possuidor e o dono dela. Ele não sabe, por isso que ela vai para lá. Ela procura essas coisas erradas da vida, porque ela não sabe. O dia que cair em si, peraí, eu tenho consciência. Deus é o meu dono, então eu tenho que ir a Ele. E não existe esse ditado popular que foi
introduzido no mundo como uma doutrina. Esse ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Nada disso. Só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga graças a Deus. Então não tem esse negócio, porque eu vou lá na macumba, mas eu não vou na mesa preta não, eu vou na mesa branca. É tudo capeta, presa preta, mesa branca, é tudo capeta do Satanás. Não tem esse negócio. Não, porque lá também tem Deus. Tem sim, só que é o Deus com letra minúscula. É o Deus com letra minúscula. Que o Deus com letra maiúscula não está lá não. Não está não. O Deus com letra maiúscula está aqui, porque nós estamos reunidos aqui no nome dele. E diz o livro sagrado que quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ali ele estaria presente. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você reconheceu que Deus é o seu dono. Porque você reconheceu que Deus é o seu possuidor. Porque senão você estaria bebendo cachaça, fumando maconha, na ser vergonhice, lá fora fazendo outras coisas que não deveria fazer. Mas você veio aqui porque você reconheceu quem é o seu possuidor. Porque você reconheceu quem é o seu dono. E quando você reconhece isso, meu amigo, não tem olho grande, não tem inveja, não tem doença, não tem miséria. Tudo cai por terra em nome de Jesus.